Olá pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Estamos iniciando uma nova semana. E não se esqueça, esse dia, como todos os dias, nasce trazendo nele todos os motivos, tudo que a gente precisa para nos alegrarmos, para vivermos bem, em paz, porque está escrito. Eu sei disso, você sabe disso? Esse dia fez o Senhor, para que você se alegre e se regozije nele. Agora, isso só é possível quando nós aprendemos a viver pela fé. O meu justo vive pela fé. Nós só temos vida vivendo pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. A fé é um presente de Deus para nos servir. A fé foi dada para nos servir. A fé é a nossa serva. É ela que traz tudo aquilo que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, pelo seu grande amor, suportou, sofreu, gemeu, pagou o preço para nos dar gratuitamente esse direito. Ontem eu estava dizendo isso para o povo. Deus, Ele não vai fazer mais nada por nós. Ele já fez. Tudo que eu e você precisamos para ser feliz, esse dia que está nascendo, Ele traz. Só que muitos ainda não entenderam que a fé foi dada para que ela possa usá-la para servi-la. Ou seja, essa fé que vai trazer para a sua vida o que esse dia traz, como todos os dias. Esse dia fez o Senhor para que nós nos alegrássemos, nos regozijássemos nele. Agora, você acha que o diabo vai deixar isso barato? Claro que não. Ele vai trabalhar, ele vai usar pessoas, ele vai criar situações, tudo para que você não desfrute dessa alegria, para que você não desfrute da vida. Minha amiga, meu amigo, presta atenção, escute com atenção, nós vamos fazer uma oração. Porque nós temos que orar todos os dias para repreender esses demônios, esses espíritos imundos. Hoje, a maioria das igrejas nem fala mais de demônio, porque a ideia que eles têm é o seguinte: não, você agora nasceu de novo, você agora é uma nova criatura, você agora vive pela graça, o diabo foi derrotado, está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Beleza. Maravilha, tudo isso é verdade. Porém, ele é um derrotado vivo. E se não fosse assim, para que Jesus nos daria poder para repreender? Se fosse assim, somente assim, cruzaríamos os nossos braços e ficaríamos esperando as encomendas chegarem na nossa porta, trazida pelos anjos. Mas não é assim, minha amiga, meu amigo. Você tem que entender que, embora o diabo tenha sido derrotado no céu, ele foi derrotado no céu, Miguel derrotou no céu, expulsou ele do céu, está lá em Apocalipse capítulo 12, e ele foi expulso, caiu na terra. Ele foi derrotado também na terra, mas para que ele se mantenha na derrota, você precisa exercer a sua fé sobre ele, repreendendo, expulsando. Tiago, ele disse assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo. Ora, se ele já está derrotado, para que eu vou resistir? Mas se ele diz, sujeitai-vos a Deus, ou seja, você precisa estar
de mão dadas com Deus, em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, alinhado com Deus, na sua palavra, para que você possa ter fé para resistir às investidas dele. Porque é assim que a gente vence. Então, todos os dias nós temos que orar e repreender, pedir a Deus no nome de Jesus para destruir as suas ciladas, os seus projetos, as suas armadilhas. Todos os dias nós temos que orar a Deus para arrancar esse mal da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, para nos proteger, para nos guardar. Tudo já nos foi dado, mas a gente obtém manifestando a fé. Então você precisa entender isso. Então daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração de libertação, uma oração para repreender, para expulsar, para dar ordem, porque nós temos autoridade para dar ordem. Mas o diabo precisa olhar para você e ver pelas suas reações, pelas suas atitudes, que você tem conhecimento disso. Esses dias nós vamos falar sobre isso. Quando você tem o conhecimento, então a fé e o conhecimento trabalham juntos automaticamente. Mas eu queria falar uma coisa para você hoje também muito importante. Eu queria que você guardasse isso. Você já conhece essa passagem quando Jesus andou sobre o mar, mas eu não quero falar sobre isso. Eu estava meditando aqui nessa palavra que está no Evangelho de Mateus, no 14, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, aqui no versículo 30, eu queria deixar essa palavra no seu coração e vamos orar. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Por que Pedro afundou? Porque veja como é que o diabo trabalha. Presta atenção como é que ele trabalha. Para levar as pessoas a afundarem. Para levar as pessoas ao desespero, à angústia, ao medo, à depressão. Olha como é que ele trabalha. Ele vai criando situações para desviar a nossa mirada de Deus, de Jesus. Ele vai trabalhando, criando situações, usando pessoas para tentar desviar a sua fé da palavra. Porque Jesus deu uma palavra para ele. Porque ele disse: se é o Senhor, mande que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Foi dada uma palavra: vem. E sobre essa palavra ele começou a andar. Mas aí, o que aconteceu? Ele desviou a sua mirada de Jesus, da palavra. E começou a reparar, a colocar os olhos nos problemas. Então você não vai vencer, você não vai andar sobre as águas, se você não entender que você não tem que ficar olhando para o tamanho do problema. Você não tem que ficar olhando, falando, comentando o problema. Não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Deus mandou você falar ao monte e não falar do monte. Deus mandou você falar com ele, dar ordem a ele para sair. Então presta atenção, minha amiga. Tira os teus olhos do problema. Pare de ficar falando dos problemas, porque quanto mais você fala dos problemas,
Quanto mais você fala da doença, quanto mais você fala das dívidas, quanto mais você fala do que você está vivendo, dos vícios do teu filho, dos problemas dos teus filhos, quanto mais, é igual clara de ovo, já viu a clara de ovo? Quanto mais você bate, mais ela cresce. Quanto mais você fala dos problemas, mais eles vão aumentando. Minha amiga, meu amigo, o segredo é você não tirar a sua mirada de Jesus, é você não sair da palavra, porque se você permanecer na palavra, então você vai caminhar sobre as águas e vai vencer, seja lá o que for. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção, pessoal? É que quando Pedro, ele começa a afundar, ele não afundou de uma vez, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Aí Jesus prontamente estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas olha que coisa interessante, Jesus não deu uma bronca em Pedro, Jesus não falou que ele não tinha fé. Por que você não teve fé? Primeiro ele estendeu a mão e tirou Pedro daquela angústia, daquele desespero, daquele medo. E depois ele falou sobre a fé. É assim que Deus trabalha. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mais um dia na tua santa e gloriosa presença. Nós temos aprendido com o Senhor, meu Pai, que para seguir caminhando sobre as águas tumultuosas desse mundo que nós vivemos, nós não podemos sair da tua palavra, meu Pai. E a tua palavra nos ensina que nós não temos luta contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os demônios que dominam e governam nas regiões celestes. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que seja agora amarrado, repreendido, expulso dos nossos caminhos, da nossa vida, todas as obras malignas, diabólicas, satânicas, toda inveja, toda seta envenenada do maligno, meu Pai, seja apagada, que todo mal, todo projeto do diabo contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, seja destruído, seja desfeito. O Senhor disse: nenhuma arma forjada contra a nossa vida iria prosperar. Então, meu Pai, em nome de Jesus, ordena esse diabo agora, esse espírito maligno, sai dos nossos caminhos, sai, você que está impedindo que as bênçãos do Senhor cheguem às nossas mãos, saia, em nome de Jesus, que a saúde, a prosperidade, a fartura, a abundância, chegue para todos agora, recebe agora em nome de Jesus, recebe agora as bênçãos de Deus, seja curado agora, seja liberto, seja abençoado com todas as bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores, todos os provedores da obra, sejam ricamente abençoados. Essa semana eu profetizo, Deus vai abrir uma porta grande, recebe essa vitória, recebe essa bênção, sejam renovados, fortalecidos, abençoados. Abre a tua boca e declara: eu sou de Deus, Deus é comigo, eu vivo pela fé, e pela fé, tudo que me pertence virá para as minhas mãos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa, coloca aqui o seu amém, compartilha essa mensagem, e hoje ao meio-dia, esteja conosco ao vivo no nosso YouTube, Bispo Júlio e Anne, meio-dia ao vivo, fazendo a oração para que Deus venha abençoar a sua vida e a sua casa. Um abraço.